Olá, nós estamos aqui agora para construir o vídeo da avaliação 1 da disciplina de Matemática Básica. E aí nós formamos um grupo, né, que os integrantes desse grupo é o mesmo que vos fala, Ronaldo, Costa da Silva, matrícula 38 41 21 0 98 e mais as minhas colegas aqui que estão presentes. Ana Paula Oliveira Conceição. Oliveira Conceição. Número de matrícula, Ana? 40 81 42 004. E nossa amiga Eliandra de Jesus Santos. Jesus Santos. Matrícula 40 51 42 2 62. Estes são os nomes que integram a nossa equipe que vai construir esse vídeo aí, resolvendo as 4 questões que foram solicitadas no critério de avaliação. Na primeira questão, é uma questão que envolve expressões que a gente vai construir. As expressões, ela tem alguns elementos particulares, como por exemplo, parêntese, chaves, colchetes, e cada uma tem as suas resoluções. É importante nesses elementos você primeiro eliminar o que está dentro dos parênteses. Depois você elimina o que está dentro dos colchetes. E por fim você elimina o que está dentro das chaves, na sua respectiva ordem. Nas operações também existe uma ordem para ser solucionados os problemas. Você tem as multiplicações e divisões, que tem que ser feitas inicialmente. E depois você segue para as adições e subtrações na sua respectiva, na ordem que elas aparecem nas expressões numéricas. Quando a gente fala de ordem, só a título de exemplo, para a gente entender como é que você deve fazer e resolver uma expressão, suponhamos que João, ele tem uma mercearia e resolveu comprar latas de leite para vender na sua mercearia. Ele compra em determinado dia 80 latas. Nesse mesmo dia ele vendeu 20 latas. No outro dia ele vendeu mais 40 latas. Resolveu então comprar mais 50 para abastecer o seu estoque. Aí surge a pergunta: quantas latas de leite João tem na sua mercearia? Isso é um exemplo clássico de expressão numérica. Veja que se a gente colocou esse problema na ordem em que aconteceram os eventos. Comprou 80, vendeu 20, vendeu 40 e comprou mais 50. Então, para resolver um problema de expressão, a gente tem que começar da esquerda para a direita. Essa é a ordem que a gente deve obedecer para resolver os problemas. Como a gente pode ver, 80 vendeu 20, ficou com 60. Vendeu 40, ficou com 20. Comprou mais 50. No total, João tem 70 latas no seu estoque. Esse é um exemplo clássico para mostrar a ordem como a gente deve resolver o problema de expressão. Depois disso, apropriadamente, vamos ver como isso, que foi mencionado aqui de início,
se aplica ao nosso problema que vamos abordar. A nossa equipe, escolhemos aqui a alternativa de número, a primeira alternativa D, né, que reza seguinte questão: menos 15 mais 7, fecha parêntese, vezes, abre parêntese, menos 5 mais 2, fecha parêntese, dividido por menos 8, fecha parêntese. Esse é o exemplo de expressão que nós vamos resolver aqui. A gente vê as adições e soma, né? Adição e subtração, vemos multiplicação e divisão. Qual a ordem para resolvermos esse problema? Primeiro a gente elimina o que está dentro dos parênteses. Então a gente pode repetir isso aqui. Nós temos menos 15 mais 7. A gente tem menos 15 mais 7. Aí você tem aqui, ó, menos 8 vezes menos 5 mais 2 vezes menos, que recebe o sinal do número maior, 3, dividido por menos 8. O que a gente deve resolver primeiro? Na ordem que aparece a multiplicação em vez da divisão. Então a gente multiplica menos 8 vezes menos 3. Existe uma regra de sinal na multiplicação. Quando os sinais são iguais, o resultado ele é positivo. Se os sinais fossem diferentes, o resultado seria negativo. Então, menos 8 vezes menos 3, a gente tem 24. Repete ali, ó, dividido menos 8. A gente agora vai fazer uma divisão, onde os sinais mais 24 menos 8. Sinais diferentes, o resultado é negativo. 24 dividido por menos 8 é igual a 3. Esse é o resultado da nossa expressão. O resultado é esse aí, menos 3 da expressão da letra D. Assim a gente finaliza essa primeira questão. Vamos passar para a segunda. A segunda questão, o professor coloca aqui: selecione uma das equações abaixo e resolva. A equação que a gente selecionou da segunda foi a letra C. Eu vou colocar ela aqui em frente. Então a gente tem aqui uma equação. Aparentemente, se a gente for olhar logo de cara, talvez achemos que é uma equação do primeiro grau. Uma equação, ela tem as suas incógnitas, que são os x, são números que a gente não sabe, vai descobrir, e tem os seus coeficientes, que são definidos aqui pelos números que aparecem. Mas se a gente for olhar, existe aqui um produto notável, que são esse problema aqui, x menos 2 elevado a 2. O produto notável você pode resolver de uma forma bem simples. O que significa isso aqui? Quando a gente tem um número elevado a uma potência, né, qualquer, vamos só a título de exemplo, 2, você diz
que isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes ele mesmo, que é igual a 4. Aqui também não é diferente. Apesar de estar entre parênteses x menos 2, é a mesma coisa de você dizer que é ele vezes ele mesmo. Esse é o resultado disso aí. Você pode fazer esse cálculo, multiplicar ele por ele mesmo. E existe uma forma bem simples de a gente fazer isso com produtos notáveis. A gente diz, quando está nessa condição, né, que a gente coloca que é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 4x, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo, que é 4, que é igual a 3x mais 4. 3x mais 4. Aí você agora pode perceber que aqui caiu em uma equação do segundo grau. X ao quadrado. São incógnitas. Para a gente resolver esse problema, a gente vai usar o que nós chamamos de teorema de Bhaskara. Para a gente resolver essa questão. Dentro desse teorema, primeiro a gente vai colocar ele na forma do teorema, para a gente conseguir entender e resolver. X ao quadrado, trazer tudo aqui para o primeiro membro, menos 4x, aqui é 3x, fica menos 3x, mais 4, menos 4, que aqui é 4 positivo, passa para o primeiro membro, e isso aqui iguala a 0. A gente vai agora dar x ao quadrado, menos x